E a gente espera que não caia de novo. Estou subindo de novo. Se desligar a rede, eu confesso para você que é ruim demais. Você está tentando pegar o tombo da pregação, a internet, mas acontece. Então vamos começar de novo, que aí eu vou de vez. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. O pessoal for crente mesmo vai dizer que é o diabo, né? Mas não, a tecnologia é assim mesmo. A gente tem essas coisas. O programa, se for comprar um programa que preste, vai ter que ter muito dinheiro, então a gente vai sofrendo. Diz assim, capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo caminho. Lá vamos nós outra vez. Quando a internet dana, aí não tem jeito. Vamos ver se o programa vai gerar. Então, eu estava falando sobre Gênesis, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Eu já li, você pode ler depois aí, se você pegar a pregação no meio do caminho. Então, Deus cria o homem. Eva é seduzida pela serpente e ela termina comendo do fruto, dando para Adão, e os dois comem do fruto. E a partir dali, a inocência do homem começa a ser perdida e eles, de alguma forma não, o que Adão faz é se esconder. Porque o pecado, ele tem a função, de alguma forma, de nos prender da realidade. O versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O interessante é que Adão tenta esconder-se fazendo roupa com folhas de figueira. Assim como, de alguma forma, a gente também tenta se esconder dos nossos pecados. Porque uma das funções do pecado é nos envergonhar. Uma das funções do pecado é nos entristecer. Porque a gente perde a conexão com Deus. Isaías capítulo 59 diz isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando Adão peca e ele percebe que está nu, a primeira coisa que ele faz é tentar se esconder. A sua nudez é representada ali como pecado. Então, o pecado, ele é um esconderijo. E esse esconderijo tenta roubar nós de nós mesmos. O pecado vai tentar me roubar de mim mesmo. O pecado vai fazer com que eu me esconda. O pecado vai tentar, de alguma forma, fazer com que eu suma. Ou eu tento sumir, porque não quero aceitar o meu pecado. Eu não quero conviver com o meu pecado. Eu não quero estar ali com ele.
E eu falo isso um dos nossos devocionais, no devocional da nossa campanha de jejum, que é um texto de um livro, que ele fala que o pecado, ele anestesia a alma, porque a pessoa começa a viver sem se dar conta de como está vivendo. Ela vem animada com Deus, ela vem vivendo com Deus, ela vem animada nas suas perspectivas com Deus, e de repente ela se vê em pecado. E ela se vê envolvida no pecado. E ela fica anestesiada e ela não consegue ter ideia de como ela está vivendo. O pecado também, ele rouba a nossa autonomia, porque ele começa a mandar em nós. A nossa vontade começa a ficar revelia. Já não sou mais eu que mando em mim. Agora o pecado faz comigo aquilo que ele bem quer. O pecado também tira a nossa identidade, porque o poder do pecado faz com que a gente comece a viver aquilo que não somos nós. A gente vive uma vida que não é a nossa, porque o pecado vai roubar o ser humano dele mesmo. E é o que acontece com Adão e Eva. Eles perdem a identidade e agora tentam dar um jeito de esconder quem eles realmente são. Eles tentam dar um jeito, de alguma forma, de esconder a verdade deles. E acontece muito isso com a gente. Quantas vezes nós tentamos nos esconder atrás de roupas de figueiras, tentando esconder algo que é nítido. Versículo 8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Todas as manhãs havia um encontro entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. Mas um certo dia, Adão e Eva pecam e por causa dos seus pecados, eles começam a ter medo de Deus e não queriam ir até Deus. Se sentiam sujos e tentam esconder o seu pecado. E aí a minha conjectura, no outro dia, quando eles sabem que é uma hora de um encontro com Deus, eles ficam assustados. O que era prazer de toda manhã encontrar Deus, por causa do pecado, passou a ser dor. Já não havia mais o prazer de estar diante da presença de Deus. Agora eles tinham o medo batendo a porta deles. Aqueles que tinham vontade toda manhã de ter comunhão com Deus, por causa do pecado, eles fogem. Eles não querem mais ter que enfrentar Deus, porque o pecado está destruindo essa comunhão. E aí nós vamos para o versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E talvez alguém diga assim: uai, mas Deus está em todo lugar, por que Deus não viu Adão? A teologia chama isso de teofania. Uma aparição específica de Deus para o homem nessa comunhão. E naquela manhã, a voz de Deus vai buscar o homem lá no esconderijo dele. A voz de Deus vai buscar Adão no esconderijo dele, para que ele seja encontrado dele mesmo. Para que Adão possa descobrir que mesmo em meio ao seu pecado, a voz de Deus continuava ecoando, perguntando: onde está você? E talvez a primeira pergunta que eu posso pensar para você é: quais são os seus esconderijos? Quais são as formas que você tem tido de se esconder de Deus, fugindo de Deus? E hoje à noite, a voz de Deus vai ecoar em seu ouvido: onde está você? Quais foram os esconderijos que o tentador, ou que a voz do tentador te levou? Atrás de uma árvore, por trás de figueira, ou por trás de qualquer outro lugar? Quais são os esconderijos que a voz de Satanás te levou?
A voz de Deus vai ecoar nesses esconderijos perguntando: onde você está, Adão? A voz de Deus ecoa todas as manhãs, gritando: onde você está? Como o pai do filho pródigo correndo em direção ao filho que chega. Versículo 10: e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Não foi a voz de Deus que fez Adão se esconder. A voz de Deus deixa ele desesperado. A voz de Deus deixa ele apavorado. Mas ele se esconde dele mesmo. Porque estava nu, eu me escondi. Ele não queria que Deus o visse daquela forma. Aquilo começa a gerar um conflito mental em Adão. Ele começa a se esconder dele mesmo. E é triste quando a voz de Deus para nós passa a ser uma voz de medo. E não uma voz de segurança, uma voz de alívio, uma voz de consolo. Triste quando a voz de Deus já não faz mais com que a gente a ouça e tenha um sentido de que assim, estou seguro. Até aquela manhã, a voz de Deus para Adão era motivo de prazer e de comunhão. Como uma criança e seu pai, um corria ao outro para se encontrar, Deus maravilhado pela sua criação e Adão maravilhado pela vida que recebeu. Mas o pecado destruiu a relação de Adão com Deus e naquela manhã a voz de Deus soou com outro tom. Acho que a voz de Deus soa como a voz que a gente ensinou para as nossas crianças, né? Acho que até aquele dia Deus falava agora assim: aí Adão, legal mano, como é que você tá, beleza? E aí? Opa aí rapaz, você tá vendo como é que tá as coisas? Mas naquele dia do pecado, acho que a voz de Deus ecoou assim, ó: Adão, onde estás? Porque essa voz que dizem que é a voz de Deus, é a voz do medo. Deus fala comigo como o homem fala com o homem, como a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus e falava face a face. Mas eu acho que Hollywood transformou a voz de Deus numa voz poderosa. Oh, Adão, onde você está? E a gente começa a dizer: rapaz, agora é Deus, agora é Deus. Não era essa forma que Deus fala. Eu posso dizer que naquela manhã Adão ouviu a voz do Deus de Hollywood, gritando grave e assustador. Porque o pecado começa a aprisionar Adão. O pecado começa a prender Adão. A voz de Deus está ecoando em nosso ser. A voz de Deus está ecoando em nosso interior, nos perguntando: onde você está? Onde você está? Porque você se perdeu. Você se foi. Só que aí Deus vai dizer para Adão, Deus vai nos ensinar e vai dizer para Adão que não existe maquiagem espiritual, não existe uma roupa feita com figueiras que possam nos tornar mais apresentáveis diante de Deus. Não tem como viver no seu esconderijo e tentar maquiar uma beleza que não existe. A gente não vai conseguir. Por isso que dentro desses esconderijos, eu quero pensar com você pelo menos 2 ou 3 esconderijos, se eu tiver tempo. Esconderijos que a gente arruma para tentar fugir de Deus por causa do nosso pecado. E o primeiro, ou talvez o primeiro ensinamento sobre esconderijo é: pare de fabricar esconderijo. É hora de enfrentar Deus por meio de Jesus. A Bíblia diz que eles costuraram roupas, queriam esconder e se alguma forma, porque estavam nu, programaram um tipo de maquiagem para fingir que estava tudo bem.
queriam continuar aparentando para Deus que as coisas estavam indo bem. E viviam uma vida de maquiagem. Por isso que é preciso tirar toda a maquiagem e toda a roupa de figueira, como Adão fez, e reconhecer o que Jesus fez para nós. Parar de fabricar uma imagem que não é a nossa imagem. De sustentar um orgulho de que eu não preciso de Deus. Ou eu preciso, mas eu quero continuar escondido aqui com o meu pecado. Jesus é o nosso Salvador de compaixão infinita. Jesus é o nosso Salvador de paciência ilimitada. Não importa quais foram as maquiagens que você criou para tentar esconder o seu pecado. Jesus quer ser o seu Salvador. Ele quer transformar a sua vida, transformar o seu pecado e te dar roupas novas. Não precisamos ter medo de Deus. E eu pensava isso ontem, que é quando a gente diz que a libertação, a nossa libertação é quando a gente descobre o caminho da graça e não o caminho do desempenho. Quando a gente descobre o caminho da graça e que por Jesus nós seremos salvos, nós não ficamos tão preocupados com o desempenho que nós aparentaremos ter para Deus. Porque a minha relação com Deus não é uma relação por aquilo que eu produzo. A minha relação com Deus é uma relação por aquilo que Cristo produziu. Quando eu começo a pensar de que eu preciso aparentar estar bem, eu começo a olhar para o meu desempenho. Será que eu estou fazendo aquilo que vai me dar algum crédito com Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que vai me dar alguma moral com Deus? Nós precisamos olhar para Deus focados em Cristo. Nós nos achegamos diante de Deus com um coração sincero, porque Cristo nos limpou do nosso pecado. Por isso que eu não preciso criar uma maquiagem. Por isso que eu não preciso criar roupas. E um perdão difícil de aceitar, e um amor que não mentem, é o perdão de Jesus. Porque o perdão de Jesus não deixa nenhum registro de erro. Quando nós chegamos diante de Deus, não há uma ficha escrito Luiz José dos Santos Neto, você só um momentinho, puxa a ficha dele aqui, vai pegar lá, cadê os pecados dele? Não tem nenhum. Não tem nenhum? Não. Como assim não tem nenhum? Olha o tanto de esse cara fez coisa. Não tem nenhum. Por que não tem nenhum? Porque Cristo levou todos os nossos pecados. E quando nós nos achegamos a Deus com um espírito de arrependimento, automaticamente nós nos achegamos a Ele e somos limpos do nosso pecado, somos limpos das nossas maquiagens. E por isso eu não preciso fabricar esconderijos para me relacionar com Deus. Jesus é o campo aberto da minha relação com Deus. Eu não preciso ter medo de ouvir a voz de Deus. Quando a voz de Deus ecoar para mim, onde é que você está, rapaz? Eu digo, Senhor, eu estou aqui por causa do favor de Jesus sobre mim. E Deus vai dizer, não é por causa de você, é por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Segundo, é preciso que, além de deixar de fabricar os seus esconderijos, é preciso sair também do seu esconderijo mental. Adão não se sentia amado. Adão começou a pensar o seguinte,
Deus vinha comigo todas as manhãs. E agora eu fiz aquilo que ele disse para não fazer. Ele não vai me amar mais. Ele não vai me querer mais. E Adão diz para Deus, Adão, eu até, tá me ouvindo bem aí pelo retorno? Porque o microfone parou aqui, não parou não? O microfone parou. Então vou continuar aqui. E Adão diz para Deus diz para Adão, Adão, deixe de viver na sua mente e desça até o seu coração e sinta-se querido e amado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, a Bíblia diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós descobrimos que em Deus, quando nós descobrimos que em Jesus, as nossas fraquezas se tornarão força, porque nós a colocaremos diante dele e saberemos que é ele que age em nós. Por isso eu preciso desfazer um esconderijo mental de que eu não sirvo para Jesus mais. Jesus não me quer mais. Olha o que eu fiz por ele. Adão foi um absurdo. Não tem mais água aí não, né? Vamos dar mais uma. Adão foi um absurdo. Comunhão diária com Deus. Envolvimento diário com Deus. Mas naquele dia, Adão disse, por que eu fiz isso? Eles passaram todo aquele tempo no jardim e era uma comunhão, eles conversavam todos os assuntos possíveis. E Deus compartilhava do seu coração com Adão. Adão compartilhava e Deus dizia, Adão, tudo isso aqui eu fiz para você, cara. Eu fiz para a gente poder se relacionar, Adão. Eu fiz para a gente poder conviver, Adão. E Adão se envolvia com Deus também. Mas um certo dia Adão pecou e por causa do pecado Adão começa a achar que é impossível retornar para aquilo que ele tinha vivido com Deus. E Deus diz, Adão, não desista porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer você entenda, quer você não entenda, Deus te ama e oferece compreensão, oferece compaixão para mudar, nos tirar do esconderijo, para nos tirar do lamaçal que o pecado nos levou e nos trazer para encontros que nós jamais imaginamos. E é aí que nós vamos descobrir em Jesus o significado de viver pela graça e não pelo seu empenho. De ter uma relação com Deus por meio de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 20, também está escrito em Isaías 42, 3, que Deus não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que se faça triunfar o juízo. Isso é cuidado. Deus não vai pegar uma cana que está rachada e pegar de qualquer jeito. Ele não apagará o morrão que fumega, mesmo que lá, explicando talvez o versículo aqui, Deus não vai pegar uma brasa, aquela brasa que está só uma fagulha escondida, e ele não vai pegar de qualquer jeito e jogar ao vento para ver o que vai acontecer. Deus vai pegar aquela pequena brasa acesa e não vai permitir, não apagará o morrão que fumega e começará a soprar até que volte a ter fogo novamente. Vai pegar aquela cana que está rachada e não vai pegar de todo jeito para que se quebre, mas vai pegar tentando consertar. O que eu posso fazer com a cana quebrada? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, mesmo no nosso mundo de pecado, está disposto a transformar a nossa vida. Está disposto a continuar gritando: onde você está?
Não importa como você está, Adão. Não importa as roupas que você fez, Adão. Onde é que você está? Sair dos esconderijos faz parte. Tá aqui, né? Faz parte do nosso rito de iniciação do cristianismo. Quando a gente sai dos esconderijos mentais, ou os esconderijos que nós fabricamos para tentar nos esconder de Deus, isso faz parte do primeiro rito de iniciação no cristianismo. O homem se esconde no jardim. O homem se esconde através da sua vida, se esconde através dos bens, mas Deus jamais o abandona. Não importa aonde você tenha se escondido, Deus não vai te abandonar. Não vai desistir de mim. Deus estava à procura de Adão, disposto a recuperá-lo. E por que Deus estava disposto a recuperá-lo? Porque Deus tinha uma provisão para o pecado de Adão. Tem como resolver, Adão. Não fuja. Vem aqui. E agora eu quero ir com você para o versículo 21 de Gênesis 3. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. A fim de ocultar a sua nudez, o homem fez as suas vestes. Não estou lendo mais o versículo, não. Tentando esconder o seu pecado, Adão fez as suas vestes. São suas boas obras. Ele fez coisas tentando ganhar o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que a nossa nudez só pode ser escondida pelo Senhor. Os nossos pecados só podem ser apagados pelo Senhor. E a Bíblia diz que Deus fez roupa de pele e com elas vestiu. Aí voltou. Acabou a energia. Acabou a energia, mas quando eu break para pelo menos não cair. Mas a internet tinha caído antes da energia cair. Caiu a internet, mas eu já estou de volta. Acho que você me ouve. E a Bíblia diz, encerrando, vamos dar um tempo de fazer, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia também diz, em Isaías 61, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Você pode me dar, né? Porque aí agora vai ter que fazer assim, ó. Tá normal. Não, mas eu estou sem o microfone, tem que ligar o cabo lá de novo. Liga lá o cabo lá. O cabo aí. Segundo. 31:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como noiva que se enfeita com as suas joias. O homem fabrica os seus esconderijos. O homem precisa se libertar do seu esconderijo mental. E quando ele começa a sair dos seus esconderijos, ele começa a ter um vínculo com Jesus, que lhe dá roupas novas, que lhe dá novas roupas para continuar mudando a sua história. Quais são os esconderijos que você se enfiou, meu irmão? Quais são os esconderijos que você está preso? Quais foram os esconderijos que você se meteu? A voz de Deus está ecoando lá, gritando:
onde você está. E Deus está aparecendo diante de você com roupas novas, dizendo assim: eu irei apagar o seu pecado, arrependa-se dele, desista de governar a sua vida, entregue o governo da sua vida em minhas mãos, e eu transformarei a sua vida. A Bíblia diz que Adão teve uma nova chance, mesmo pagando a consequência do seu pecado. Adão continuou sua vida, arcou com as consequências de todos os seus erros, mas a sua descendência nunca foi apagada, porque foi transformado pelas roupas de salvação que o Senhor lhe deu. As roupas que Adão recebeu nos levavam ao sacrifício de Jesus para nos limpar do nosso pecado. E se você nessa noite quer sair do seu esconderijo, se você hoje à noite quer sair do seu esconderijo do pecado que tenta de alguma forma, e você ouve a voz de Deus ecoando, dizendo: onde está você? Aí mesmo baixe sua cabeça e diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero me despir das roupas que eu tentei, das maquiagens que eu tentei fazer para parecer bem contigo, e quero me achegar ao Senhor por meio do sangue de Jesus. Como cantou a primeira música, quando a Amanda cantou aqui a primeira música, que aos teus pés estou, para render tudo que sou a ti. Basta um olhar no teu rosto. Basta olhar a Jesus, basta chamar a Jesus, basta clamar a Jesus. Ele perdoará o seu pecado e não haverá mais registro de erro nenhum. O que aconteceu daqui para trás fica. E agora aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passam e Deus faz tudo novo. Ouça a voz de Jesus gritando até você, onde você está. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós ouvimos mais uma noite a voz do Senhor gritar por nós onde nós estamos. E aqui estamos nós nessa noite, clamando ao Senhor e dizendo: estamos aqui, somos necessitados do Senhor. Se essa mensagem chegar a algum coração hoje, ou algum coração depois que possa ouvir, que o Senhor possa ouvir os seus gritos, dizendo: estou aqui e preciso de Jesus. Que haja, Senhor, convicção de pecado, arrependimento, e que haja novidade de vida, transformação de vida. Deus, em nome de Jesus, quebrante o nosso coração para estar focado no Senhor. Não nos permita se esconder por meio da religiosidade, por meio de maquiagens espirituais, roupas falsas. Queremos as vestiduras que só o Senhor pode dar, que só Cristo pode dar e que pode nos levar à salvação. Abençoe a vida daqueles que decidem continuar